A paz do Senhor é a igreja, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, estar aqui é um grande privilégio. Glória a Deus. Acho que esse glória a Deus está bom para um dia normal. Um glória a Deus. Depois de receber a notícia que vai ter um churrasco de graça, acho que está um glória a Deus meio meia boca. Eu acho. Então vou perguntar de novo. Glória a Deus? Ah, tá. Assim tá bem melhor. É muito bom, né, irmãos, estarmos em comunhão, né? O Senhor tem nos chamado para essa nova etapa aqui na igreja, né? E eu tenho visto isso com os olhos muito esperançosos, né? Porque Deus nos chama para estar perto um do outro. Eu acho muito bonito, não puxando a sardinha aqui para a nossa pastora, mas ela dar no seu aniversário esse presente para a igreja, né? De estarmos em comunhão, de estarmos em união, podendo viver, né, a vontade de Deus, né, Jaque? A igreja é para isso, para a gente conhecer essas pessoas incríveis que estão do nosso lado, amém, ver essas pessoas incríveis que estão do nosso lado e ser transformadas por elas, ser moldadas também pela história de vida delas, né? Quantas vezes aqui eu estava precisando, hoje mesmo, depois do culto da manhã, sentei para conversar com pessoas, a gente ficou aqui até 2 horas da tarde, porque o intuito aqui é um ajudando o outro, um gostando do outro, um vivendo a vida com o outro, né? E é muito legal estar num lugar onde te dá um churrasco de graça, uma viagem de graça, vai te proporcionar tudo isso só para você ter comunhão, né? Então, que nós venhamos ser gratos, né? Pelo menos eu vou comer bastante churrasco lá. Pode deixar que a minha gratidão vai, ó, com fome. Irmãos, abram comigo, por favor, a Bíblia de vocês, Romanos 13. Romanos 13. Esse copo aqui é meu? É, né? Romanos 13. Eu estou na NAA, aí para o pessoal da mídia. Não sei se dá para trocar, mas eu estou na NAA. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Aqui está na revista atualizada, né? Eu vou ler na Almeida atualizada. Vou pedir encarecidamente para só quem não tem problema de joelho, que eu sei que problema de joelho é difícil, né? Mas quem não tem, se coloque de pé. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Aleluia. Romanos 13, versículo 1. Glória a Deus, eita, veio 50 câmeras. Desculpa, gente, eu não sei lidar ainda. É que veio os 3 assim juntos, Avel. Ó, é para parar de falar? Vocês querem tirar foto? Todos abriram? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga ai de mim. Glória a Deus, já que não tem nenhum pecador entre nós, vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes, feche seus olhos, num momento aqui de reverência, curve também sua cabeça, e vamos falar com o nosso Deus. Pai, o Senhor tem me guiado na Tua palavra, o Senhor tem sido fiel às nossas vidas, o Senhor tem dado alimento através desse altar. Eu quero te pedir, ó Deus, que nesse momento o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor faça em mim a Tua vontade, não porque sou homem perfeito, pois sei que tenho falhas, sou pecador, mas me use, ó Pai, para glorificar o Teu nome, mesmo sendo imperfeito. Que a Tua misericórdia, que se renova todos os dias, esteja nesse momento aqui, presente, viva, tocando em cada ser. Nós sabemos que nós não somos consumidos porque o Senhor é bom. E nós estamos te pedindo hoje aqui, como uma igreja, como um corpo, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, que haja entendimento, ó Deus. Espírito Santo, que o Senhor que venha pregar nesse altar, para que as palavras não venham ser jogadas aos ventos, ó Pai, mas encontre corações que vão ser transformados, lapidados, direcionados pelo Teu poder.
Pai, em nome de Jesus, na autoridade que há nesse nome, que todo principado, toda potestade, nesse momento caia por terra, tudo que está para distrair, em nome de Jesus, bata em retirada, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, faça em nós a Tua vontade, haja do jeito que o Senhor quer agir, ache em nós corações dispostos a ouvir a Tua voz e segui-la, em nome de Jesus, amém e amém. Não é para sentar ainda não, hein? Vamos ler, Márcio, que isso, Márcio. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. O versículo 2, a igreja. Vamos ler de novo 2? Importa. Vocês estão em outra tradução. Vamos de novo lá todos juntos. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. O 4. Pois é vingador para castigar. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje é dia 7 de setembro, né? Um dia muito importante para nós brasileiros, né? E nós, como brasileiros, estamos vivendo aqui um cenário, né, político um pouco, vamos dizer assim, desafiador, nas melhores das palavras, né? Onde nós olhamos para a nossa pátria amada e sentimos como se não estivesse sendo ouvidos ou perseguidos de certa forma. Mas olha que interessante, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e instruções de como devemos seguir a nossa vida, né? A palavra é isso, um grande manual da nossa vida. Eu queria chamar a atenção dos irmãos sobre o que nós acabamos de ler. Quem escreveu essa carta aos Romanos, foi o apóstolo Paulo. Ela é datada lá por volta de 57 depois de Cristo, né? Depois da morte de Cristo, 57 anos depois, o apóstolo Paulo se vê em uma situação onde a igreja que ele tinha fundado em Roma, lá naquele Coliseu, né? Aquelas fotos bonitas, o apóstolo Paulo se vê na situação que aquela igreja que ele tinha fundado lá em Roma estava passando por grande perseguição, né? Grande perseguição. Para vocês entenderem um pouco o quão grande era essa perseguição, naquele tempo, quando Paulo escreve essa igreja de Romanos, os cristãos ainda eram vistos pela sociedade como uma seita, né? Uma seita vindo do judaísmo. Todo mundo sabe disso, né? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram. E por não aceitaram, nós fomos colocados, enxertados na videira da vida, como diz lá em Romanos 7, e hoje nós somos participantes da glória de Deus, né? Mas ele vem para um povo, e esse povo o renega, não o aceita. E aqueles que aceitaram foram chamados de cristãos, né? E nessa época, onde tudo estava começando, os cristãos de Roma foram muito perseguidos, muito perseguidos. Nós não estamos falando de um cenário de perseguição como acontece hoje no Brasil, né? E creio que cada vez mais vai piorando a nossa situação, mas
aqui no Brasil nós falamos de Jesus e às vezes falamos de alguns princípios de sermos segundo a palavra de Deus, pró-família, nós não aceitamos o aborto, nós somos contra a união de casais do mesmo sexo. Quando nós falamos desses pontos assim da fé cristã, nós somos olhados com um olhar meio assim, nossa, esse cara aqui é meio conservador, né? Ele não gosta das pessoas, ele me odeia. Não é verdade? Estou falando alguma mentira? É verdade, né, irmão? Mas, e quando a gente fala isso, fala essas verdades, olham assim para a gente com um olharzinho meio de, esse daí eu acho que ainda vive no século XX, né? Pleno século XXI. E a gente recebe um olharzinho assim meio de repulsa, de nojo. Mas quando Paulo escreve isso, os cristãos estavam sofrendo uma perseguição, não de um olharzinho de desprezo, não. Os nossos irmãos, quando Paulo escreve essa carta, estavam sofrendo uma perseguição de ser colocado como tochas para iluminar a cidade de Roma durante a noite. É isso mesmo que você está entendendo. Naquela época, não existia luz, né? Hoje aqui na nossa igreja a gente tem luz para dar e para vender, né? Mas naquela época não existia poste de luz. E os romanos queriam sair de noite. Então, para iluminar aquelas cidades, para iluminar aquelas ruas, amarravam os ditos cristãos em tochas no meio da rua, tacavam fogo para iluminar a cidade. Uma perseguição um pouco mais ferrenha, né? Outro ponto que acontecia com muita frequência era que os nossos irmãos naquela época, por entretenimento do povo, era colocado no famoso Coliseu, aonde eles gladiavam entre si e entre animais, né? Lutavam com leões, tinha aquelas batalhas que eles inundavam, né? O Coliseu, e quem estava ali morrendo por dizer que seguia a Jesus eram os nossos irmãos lá de Roma, né? A igreja que Paulo tinha fundado. Nossos irmãos estavam sofrendo uma perseguição aonde falar que era cristão não era atrair para si um olhar de nojo, um olhar de desprezo, de repente não ser levado a sério, não. Nossos irmãos estavam enfrentando uma perseguição que, ao falar que eles eram cristãos, eles eram levados à morte, à chacota, ser queimado vivo, lutar contra leão, por amor a Jesus. E essas autoridades que estavam em cima deles eram chamados de Césares, né? Os imperadores de Roma, era quem ordenavam isso. Naquela época era um pouco diferente de hoje, né? Hoje a gente faz o quê? A gente está falando de um dia da independência, né? A gente faz o quê? A gente não está mais ligado a Portugal, hoje a gente tem uma república, então se a gente quiser tirar alguém, a gente faz um protesto e tira a pessoa do poder. De 4 em 4 anos a gente vota e alguém é elegido, né? E aí começa a governar o nosso Brasil, a nossa pátria. Naquele tempo, não existia uma república, era um império. O homem que sentava e comandava aquela região, ele não precisava que o povo gostasse dele, não. Ele era o imperador, sua vontade reinava ali. Independente do que ele fazia, ele podia sim viver fazendo o que ele quisesse. Independente do que a gente achava, a plebe, né? Nada acontecia com aquele homem. Ninguém dos nossos irmãos escolheu ter um imperador que jogasse ele numa fogueira ou dentro de um coliseu para ser morto. Mas o imperador, aquela autoridade, estava lá. Estava lá. E quando Jesus veio salvar, ele salvou a todos que queriam vir até ele. Um ponto importante para nós pensarmos. Jesus veio e salvou a todos que queriam vir até ele. E salvou pessoas de Roma.
salvou ao ponto dessas pessoas terem uma certeza tão grande que Jesus era Senhor, que não importava a perseguição sofrida, valia a pena morrer pelo nosso Deus. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? E aí, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Versículo 1, bote para mim, por favor. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo não está falando isso para um povo que não sabia ou que não sentia as marcas da perseguição. Paulo está falando isso para uma igreja perseguida, açoitada. Quando ele escreve isso, quem estava governando era o César Nero. Nero foi o maior perseguidor da igreja até hoje. E Paulo escreve: irmãos, mesmo que te persigam, honre quem está no poder, porque ele está ali constituído por Deus. Não existe nada que aconteça em Roma, não existe nada que aconteça no Brasil que saia do controle das mãos do nosso Deus. Essa é a parte que a igreja diz amém. Não existe nada que aconteça em Roma, não existe nada que aconteça no Brasil que está saindo do controle do nosso Deus. A palavra vai dizer que toda autoridade colocada, imposta sobre nós, é a mão de Deus permissiva, ou para exaltar o povo, ou para condená-lo. Ou seja, a nossa esperança não está em quem vai sentar naquela tribuna lá, quem vai ser chamado de presidente. A nossa esperança continua em confiar no nosso Deus, confiar no Deus de amor, que luta as nossas batalhas, que direciona a nossa vida e que tem o controle na palma das suas mãos. A nossa vida ainda é direcionada e redimida e lavada pelo sangue daquele que não perde o controle nem sequer por um dia. Olha o que a palavra está dizendo para irmãos nossos, nosso sangue, nossa família que estava sendo perseguido e mortos por amar a Cristo. Honre quem está no poder, honre quem está como autoridade, porque não há uma autoridade que é maior do que a vontade de Deus. Não há um homem que consiga burlar a vontade de Deus. Tudo que acontece sobre nós, tudo que é colocado para nós, vem da direção do amor de Deus para as nossas vidas. As autoridades boas são graça, as ruins também. Vamos voltar um pouco, olhar um pouco para a história de Israel. Nós vemos que depois de Israel sair do Egito, passar por aquela tribulação, entra o período dos juízes. E aí vem um juiz pior do que o outro, um vai fazendo e erra, um é colocado e é destruído. Nenhum consegue reinar como o Senhor queria. E aí Deus fala, o homem não consegue, então eu vou ser o rei de Israel. Só que o povo olha para a situação e fala, Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso rei, mas nós estamos olhando para as outras nações e eles têm um rei homem, um rei reinando, e nós queremos isso para nós. E aí, quem lembra, né? Samuel fica indignado, falando, como vocês escolhem um homem? Como vocês preferem a mão de um homem do que a mão do seu Deus? Como? E o povo escolhe quem? Saul, né? Deus escolhe Saul para reinar. Saul consegue reinar? Não. E aí se levanta Davi. Davi era um excelente rei, mas pecou. Mas da linhagem dele vem Cristo. Tudo isso acontece para que quando Cristo viesse, o povo estivesse de um jeito. Olha como a vida cristã está realmente nas mãos de Deus. Toda essa história de Israel acontece para quando Jesus viesse ao mundo,
ele fosse recebido por quem ele precisava ser. Os judeus agora não têm mais um Deus seu, mas um Deus que é Deus de todos os povos. O que eu estou querendo falar com isso tudo, irmão? A história está mostrando para nós que, quando o povo entendia que a vontade de Deus era boa, quando o povo entendia que a vontade de Deus era ruim, quando o povo fazia o que queria, quando o povo fazia o que Deus queria, irmãos, nada disso saiu do controle ou das mãos do nosso Deus. E tudo o que aconteceu de história de Israel, de história até aqui, é porque Deus quis que assim acontecesse. E que Paulo está falando aqui para nós não existe nem sequer um homem que consiga ser maior do que a minha vontade para o meu povo. Eu vou repetir. Não existe um homem sequer que consegue ser maior do que a minha vontade para o meu povo. Ou seja, irmãos, não temos dia de amanhã, não tenha medo do que pode acontecer. Nós estamos falando de perseguições, irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos perseguidos. Hoje no Brasil, de repente, você não está com essa visão tão clara, porque a perseguição hoje está acontecendo em outros países, mas a igreja do Senhor nunca deixou de ser perseguida. Nunca deixou de ser perseguida. Os nossos princípios nunca foram vistos pelo mundo que quer viver sua libertinagem como algo bom. O mundo nunca conseguiu olhar para Cristo e falar, aí está um exemplo. Se fizessem isso, estariam no nosso meio, não é verdade? Não se preocupe com a perseguição. Não se preocupe em quem nós vamos chamar de presidente. Não se preocupe se está tudo dando errado aos olhos do homem. Irmãos, a autoridade é constituída por Deus. Você não entendeu? Eu vou melhorar para você dar um glória a Deus. Não existe nada e nem ninguém que esteja na nossa vida que não é permissão de Deus. Não existe uma coisa, não existe alguém, não existe uma vontade. Deus é soberano, igreja. Deus é por nós. Você acha que Ele não está vendo as suas orações? Você acha que Ele não está vendo a igreja começando a ser perseguida no Brasil? Você acha que isso não é a vontade dEle? Não foi vontade dEle os romanos passarem por isso? E não é porque eles conseguiram passar que hoje a igreja está reinando? Eu vou dar uma visão um pouco mais clara do que eu estou querendo dizer. Sabia que lá em Roma tem um país dentro de um país? Quem sabia disso? Qual o outro país que tem lá em Roma? O Vaticano, né? O Vaticano é o país de quem? Do Papa. O lugar que mais perseguiu os cristãos, hoje tem um país dentro dele que é a sede do cristianismo. Hoje nós somos protestantes, somos contra as práticas da Igreja Católica, amém. Mas o país que perseguiu os cristãos, hoje tem a sede do início da igreja. Esse é o nosso Deus. Aquilo que parecia ser impossível. Pergunta aquele gladiador que estava lutando com um leão para entretenimento daquela realeza, se um dia ele ia pensar que Jesus ia ser tão presente em Roma, ao ponto da sede do catolicismo ser lá. O nosso Deus faz impossíveis. O nosso Deus faz impossíveis.
nós não entendemos os caminhos de Deus, nós não entendemos os nãos, nós não entendemos as perseguições, nós não entendemos quando nada vai certo, mas continuamos confiando que o nosso Deus é por nós. Nós não entendemos quando nada vai bem, quando tudo surge porque parece que quer te parar, mas ainda confiamos que o nosso Deus é amor. Se nada nos afasta do amor de Deus, tudo o que acontece é uma expressão do quanto Ele nos ama. Não só as coisas boas, mas as ruins também, porque em tudo, em todas as coisas, estão cooperando para aqueles que a amam ao Senhor. Tudo e todas as coisas, irmãos. Então não se preocupe em quem é o nosso presidente, não, mas tenha certeza que o nosso Deus é o nosso Deus. Não se preocupe se vai vir perseguição. Não se preocupe se vai vir um açoite, se a gente não vai poder mais falar sobre Cristo. Não se preocupe. Se preocupe em estar firmado na rocha. Se preocupe em estar firmado na palavra de Deus. Se preocupe em comer, se alimentar disso, para que no dia mau você não pereça. Se preocupe em estar tão firme na palavra de Deus, que quando vier a perseguição, você vai ser um exemplo dos cristãos que não olham para trás, que não negam, mas que encaram a morte e diz: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Entra homem, sai homem, entra autoridade, sai autoridade. Mas o nosso Deus continua sobre um trono de graça. O nosso Deus continua à direita do Pai. O nosso Deus continua reinando, a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Ele continua lá. É Nero Romanos que está reinando? O nosso Deus continua lá. É o Lula? Nosso Deus continua lá. É o Bolsonaro, o nosso Deus continua lá. Seja quem for, os nossos olhos não estão fintados no homem na nossa frente, mas no Deus que ordena que ele esteja lá. Os nossos olhos, a nossa esperança não está no homem pecador como eu, está no Deus Todo-Poderoso que diz: eu ainda te amo. Da mesma forma que os nossos olhos não podem olhar para as circunstâncias, para as lutas, para as mágoas, para as tristezas, para as dores da vida, e se esquecer que o nosso Deus ainda nos ama, da mesma forma do que quando a nossa vida está bem. Irmãos, o amor de Deus está contigo no dia bom e no dia mau. O amor de Deus está no caminho de paz e também está no caminho de guerra. O nosso Deus é Deus de amor, o nosso Deus é Deus de guerra, o nosso Deus é Deus de circunstâncias, o nosso Deus está acima das circunstâncias, o nosso Deus é Deus. É Deus. Como compreender os seus caminhos? Como compreender para onde Ele está guiando os nossos pés? Como compreender quando nós olhamos para os nossos familiares e encontramos uma doença? Ou quando nós olhamos para alguém e vemos uma pessoa que nós amamos se afastando de Deus? Como compreender isso tudo? O seu Deus não te chamou para compreender quem Ele é, mas para confiar que Ele é amor. É confiança. Que homem vai conseguir sondar a totalidade do nosso Deus? Que homem vai conseguir olhar para Deus e vai falar: eu compreendo Ele por completo? Que homem? Tudo que você precisa saber de quem é o seu Deus está revelado na sua palavra. Aquilo que não está revelado e você quer compreender, não é uma necessidade para você ficar bem, mas é o seu ego querendo ser mais do que você é. Deus te chamou para conhecê-lo no que Ele quis se revelar.
naquilo que ele não quis se revelar, basta ao seu coração confiar que ele é um Deus bom, que ele é por você, que ele é amor, que ele luta as suas guerras, tanto nas suas vitórias quanto nas suas derrotas, irmãos. O seu Deus continua te amando. Tanto nas circunstâncias boas quanto nas ruins, o nosso Deus continua nos amando. Da mesma forma que Deus amou esse povo, nossos irmãos, da mesma forma que Deus amou aqueles cristãos que enfrentaram o Coliseu, que enfrentaram a fogueira, da mesma forma que Deus amou esses homens, Ele nos ama, da mesma forma. Então nós começamos a entender o que Paulo quer dizer. Versículo 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Olha o 2. O 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Irmãos, o que é não se opor? Estamos chegando num momento no nosso país onde viver a palavra de Deus não vai ser tão fácil. Para mim isso está ficando cada vez mais claro. O primeiro ponto que nós acabamos de falar, é que seja quem for, se for o homem bom ou se for o homem mau que estará como autoridade, seja quem for, é a direção de Deus. E esse versículo 12 está colocando que nós não devemos nos opor à autoridade dele, mas nada está acima da autoridade da palavra de Deus. Entenda o que eu vou dizer. Se quem está lá, sentado naquela tribuna e falando assim, vivam a vida, façam o que quiser, se curve a essa autoridade. É instituída por Deus. Mas terá momentos, como já existe, em que a igreja não vai poder mais andar com a Bíblia debaixo do braço. Como assim isso daí já existe? Existe, irmãos. Existe, a gente acabou de falar de um missionário que vai vir na nossa igreja, que se ele falar que é cristão, ele vai ser morto. A igreja não parou de ser perseguida. Mas o que eu estou falando aqui para nós é que vai chegar um momento que essa perseguição vai estar mais forte no Brasil. Pelo menos é o que aponta, né? Não sabemos, mas é o que aponta. E no momento em que fomos colocados contra a parede, no momento em que falarem para nós, ou você segue o que a palavra diz, ou você segue o que eu falo, nesse momento onde a gente vai ter que escolher entre seguir a Cristo ou voltar para casa, nesse momento, Deus traz para nós que devemos ser fiéis à sua palavra e à sua direção. Mas, se aquilo que a autoridade está te pedindo não se opõe à vontade de Deus, não se oponha à sua autoridade, porque você trará para si maldição. Isso está fora, isso está dentro. Isso está nas autoridades que nos regem como instituição governamental, isso está na República, isso está em todos os lugares, mas também está dentro. Há autoridades aqui dentro
que foram instituídas por Deus. Ah, mas eu não concordo, mas eu não faço. A autoridade instituída por Deus. Por Deus. Ou, como diz, né? O vermezinho de Jacó. Quem é você para discutir com Deus que tudo fez? Ô vaso de barro, quem é você para discutir que se o olheiro vai te fazer para honra ou vai fazer para desonra? Romanos 9. Quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Ou nós dependemos de Deus, ou colocamos o nosso coração nessa palavra e dizemos, eis-me aqui, estou para te seguir, ou nós vivemos a vida como quisermos. Mas para aqueles que querem viver a vida como querem, não podem ser chamados de filhos de Deus. Porque o Filho de Deus tem uma identidade, tem um cheiro diferente, tem uma luz diferente, tem um sabor diferente. O Filho de Deus é moldado pela palavra, glória a Deus. O Filho de Deus é moldado pelos ensinamentos de Cristo, aleluia. Os filhos de Deus são aqueles que reconhecem em Cristo o exemplo a ser seguido. E para esses que olham para Cristo, não existe mais vontade, não existe mais querer, porque o homem quando decide morrer para si mesmo, abre mão do seu querer, da sua vontade, das suas ideias e começa a viver as ideias, os planos, os desejos de Deus para a sua vida. Amém? Então, toda autoridade que foi nos dada, seja lá fora, seja aqui dentro, é uma autoridade direcionada por Deus. Só existe um ponto em que você se opor a essa autoridade, só existe um ponto aonde você se opor a essa autoridade vai ter respaldo por Deus, que é quando essa autoridade te fazer negar a Cristo, né? Se ela te pedir, nega a Cristo, nós seremos aqueles que não vão se curvar diante das imagens, ser jogados na fornalha ardente, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando a autoridade te pedir algo que nega ao seu Deus, se posicione. Mas enquanto não vivemos essa realidade, irmãos, que nós viemos nos render, não à vontade do homem, porque se ele está lá, quem colocou foi Deus, mas que nós viemos nos render a Deus, a Deus, a Deus. Deus nos chama para uma seriedade hoje aqui, uma seriedade. Tem pessoas que vão para uma igreja e falam, só vou ficar lá se o pregador falar alguma coisa e eu sentir. Para eu ficar em tal lugar, Deus tem que falar comigo, me dar um sonho. Se eu for para tal lugar e não tiver isso, eu nem fico. Oh, meu querido, tira os espinhos dos seus olhos. Como você está falando que Deus coordena a sua vida e ainda querendo andar segundo o seu querer? Não combina. Não combina. Como você está falando que Deus rege a sua vida, mas você ainda segue vivendo para os seus sonhos, segue buscando os seus desejos? Gente, não combina. Deus nos dá instruções claras, Deus fala aos nossos corações, Deus rege a nossa vida. Se realmente estamos aqui para morrer para nós mesmos e viver para Cristo, devemos fazer o que é fácil e devemos fazer o que é difícil. Se aquele homem está lá colocado pelo meu Deus, ai de mim se não honrá-lo. Não foi isso que Davi falou, Francisco? Quando viu Saul lá e todo mundo falava, mata, está dormindo, mata, está perseguindo você, a sua família, está querendo te matar, mata, Deus te deu. E o que Davi diz? Ai de mim, se eu tocar no ungido do meu Deus.
Dia 7 de setembro. Independência. Vivemos agora sobre uma república. Daqui a um aninho, na verdade, nós vamos votar. E vamos ter a chance de novamente expressar a nossa vontade ou o nosso desejo de quem que vai sentar naquele lugar. Mas até que aquele lugar venha a ser de novo colocado nessa posição de dúvida, existe alguém que precisamos honrar. Porque não foi ninguém senão o nosso Deus que permitiu. É bom? É ruim? Essa não é o propósito de estar aqui. Falar para você se eu acho bom, se eu acho ruim. Cada um aqui tem os seus princípios e sabe muito bem como a igreja se posiciona. É bom ou ruim? Deus me manda ser fiel a Ele no bom e no ruim. Deus me manda honrar no bom e no ruim. Deus me manda agir de uma maneira no bom e agir da mesma maneira no ruim. Cabe a Ele decidir, irmãos. Não é só o voto não, o nosso joelho tem muito poder. As nossas orações têm muito poder. Mas a vontade de Deus vai continuar sendo feita. Igreja, esteja preparada. Porque se vier a perseguição, aqueles que não estiverem fincados, enraizados na palavra de Deus, vão ser levados pelos ventos que sopram. Irmãos, tem gente se desviando, tem gente negando a Cristo, tem gente negando a Cristo, a vontade de Deus para a sua vida, em momentos de paz. Em momentos como esse aqui, que hoje a nossa única preocupação aqui dentro é se uma polícia vier e multar os carros lá de fora. Em tempos de paz, a fé está tão rala que as pessoas estão indo. Em tempo de perseguição, esteja fincado. Tenha certeza do Deus que você serve. Tenha certeza que a vontade dele está sendo cumprida. Esteja perto desse Deus. Esteja perto desse Deus. Esteja perto desse Deus. Essa igreja sobreviveu à igreja de Roma porque enfrentaram autoridades que levavam eles para a morte certa. Enfrentaram autoridades que jogaram eles no Coliseu. Enfrentaram autoridades que usaram ele como tochas para iluminar a cidade. Não porque eles achavam a autoridade bonitinha ou gostavam dela, não. Mas porque no coração deles estava a necessidade de viver a vontade de Deus. E se a vontade levou eles para esse caminho, quem somos nós para ir contra a vontade de Deus na nossa vida? Então seja grato, irmão. Seja grato. Não sei se era isso que você estava esperando ouvir, mas seja grato. Estamos em momentos difíceis? Eu creio que sim. Mas seja grato. A vontade de Deus ainda está sendo feita. Nós temos liberdade de falar sobre Jesus. Quarta-feira eu vou estar lá, aqui na Praça de Auma, com mais 7 senhorinhas cantando a Deus. Seja grato. Seja grato. Tá ruim, tá. A gente pode se falar, eu não concordo, com certeza. Mas não se oponha. Não coloque isso como o centro da sua vida, porque a vontade de Deus ainda continua sendo feita. Quem nos rege é Deus. A nossa esperança está na vontade dEle. Não existe um dia desse Brasil,
Não existiu um dia desse Brasil que a vontade de Deus não foi feita. O que cabe a nós então? Adorá-lo, engrandecê-lo, cada dia mais buscar estar perto dele, se fortificar, se santificar, e seja feita a vontade dele. Seja feita a vontade dele. O nosso Deus é o Deus do impossível. O Coliseu foi símbolo de perseguição, hoje está lá o Vaticano. Nossos irmãos morreram, hoje se reúnem lá. Roma é o centro do catolicismo. Temos coisas contra o catolicismo? Temos. Temos sim. Mas olha a mudança. Olha o que Deus fez naquele lugar. Tudo está nas mãos dele. Os seus dias bons e os seus dias maus. Tudo está cooperando para a vontade dele se cumprir na sua vida. Os dias bons e principalmente os dias maus estão cooperando para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Todas as coisas cooperam para o daqueles que... O que é o bem? O bem é estar de boa lá na praia da Barra tomando água de coco? Não. O bem para Deus é estar no centro da vontade dele. O homem está bem quando ele para de viver o que ele acha que é bom e começa a viver a certeza que temos em Deus, na sua vontade. Para nós, o bem é viver a vontade de Deus. Não é estar com os pés para cima, com as contas pagas, não. Não, irmão. Todas as coisas estão cooperando para que você viva a boa e perfeita e plena vontade de Deus para você. Nada sai do controle das mãos do Deus que nós servimos. Então tenha paz, porque a sua vitória, a sua alegria, não está dependendo de homens, mas está dependendo da vontade de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, se coloque de pé. A pastora, antes do bispo tomar aqui o microfone, a pastora pediu para nós orarmos. Eu queria chamar os músicos, orarmos pelas pessoas, né? E o bispo quer orar pelo Brasil. Antes de nós orarmos pelo Brasil, irmãos, não tem ninguém melhor do que você aqui não, tá? Todo mundo está no mesmo barco, vivendo para o mesmo Deus. Então, se você entende que essa palavra tocou em você e você entende que está faltando forças para viver a vontade de Deus, está faltando essa entrega, está faltando eu vou morrer para mim mesmo e vou viver a vontade de Deus, eu queria convidar que você colocasse a mão no seu coração. Colocasse a mão no seu coração. Amém. Eu vou pedir para que a pastora Jussara ore por essas pessoas. Eu vou orar e depois nós oramos pelo Brasil. Deus, eis aqui os teus filhos, que têm se preocupado muito no que acham, no que entendem, no que podem fazer, que estão sem forças para entregar todas as áreas das suas vidas a Ti, que estão sem forças para morrerem para a Sua vontade e viver a Tua. Eis aí, Pai, essas mãos no coração, eis aí essas mentes, eis aí essas pessoas que precisam mais de Ti. Pai, dê forças.
abra cada vez mais o entendimento, traga para mais perto. Transforma essas vidas, transforma esses corações, transforma essas mentes, transforma, Pai, e molda segundo o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós vamos participar da ceia. E depois eu quero, como fiz de manhã, que toque o hino nacional e todos nós oremos para o Brasil. Quem é brasileiro aqui, diga amém. Só não vou orar se tiver algum argentino. Tem algum argentino? Não. Brasileiro. Tem uma família brasileira. Feliz é a nação. A Bíblia diz que feliz é a nação. Eu vi de manhã com a camisa do Brasil, hoje também vim agora, 7 de setembro, 42 anos da igreja, só teve 6 vezes, em 42 anos, que 7 de setembro foi domingo. É especial esse domingo. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Que seja a tua independência também, espiritual. Amém? Recebe os elementos, enquanto o ministério... Eu queria que o pessoal lá de cima, tanta gente lá em cima, gente, aqui embaixo, para participar da ceia, ajude o pessoal aqui. Fica somente, exclusivamente, quem é necessário aí, porque tem muito espaço aqui. Estão levando lá em cima, pastor? Estão levando? Não é melhor? Pastor falando que é melhor que desçam, por favor, para participar da Santa Ceia. Declare comigo: tu és soberano. Como foi pregado, Ele é soberano, Ele está no comando. Cante. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar, declara, igreja. E apesar dessa glória que tem, e tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Só um minutinho. Todos que vão participar, que desejam participar da Santa Ceia do Senhor, já pegou os elementos? Se você ainda não pegou os elementos, o corpo e o sangue, né? Você levante sua mão e o obreiro está indo ao seu encontro levar os elementos. A igreja de Nova Vida, ela tem a doutrina da transubstanciação. Fale comigo, transubstanciação. Que trem é esse, diz o mineiro? Transubstanciação. Que nesse momento, pela fé,
o cálice de suco de uva. A gente não usa vinho, tá, irmão? Para que tenha alguns membros que teve problema já de bebida, não tenha nenhum problema. A transubstanciação é um ato de fé. Nós cremos que nesse momento, pela fé, esse pedaço de pão se torna o corpo de Cristo. Eu creio. Você, de repente, igual um diácono que nós tínhamos aqui, falou: bispo, será que se eu fizer o exame, vai constar no meu sangue o corpo de Cristo? Não sei. Nem vou fazer. Mas eu aprendi assim, o bispo fundador da igreja, ele escreveu até um livro, que é o Santa Ceia, é o nome do livro, que dizia: a Santa Ceia é o único momento, pela fé, que o crente toca em Cristo. Pela fé tu está tocando em Cristo. E todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário, nesse corpo eu recebo. E faço isso, diga comigo, igreja, em tua memória, Senhor. Diga, igreja, em tua memória, até que tu volte, eu celebro a tua morte e a tua ressurreição. Coma, mastigue bem. Shabalahasteshizibiam. Shabakarasetiriashanibiam. Vissevelikousalai. Espírito Santo, alimenta, Senhor. Esse é o meu corpo que será entregue em vosso favor. Seja louvado, meu Deus. Obrigado pelos benefícios. Semelhante modo, depois de ceado, pegou o cálice e repartiu e disse: este é o cálice da nova aliança que eu faço no meu sangue. Troque esse cálice. Diga uma palavra de Deus para essa pessoa. Semelhante modo, depois de ter ceado, pegou o cálice e disse: este é o meu sangue. Já mudou. Ele já falou: este é meu sangue. É Jesus que será derramado em teu favor. A Santa Ceia, irmão, ela foi constituída para a memória do Senhor, em primeiro lugar. E em segundo lugar, para que você receba bênção, benefício. Esse momento não é para te julgar, para te condenar. Esse momento é para te abençoar. Recebe a bênção aí, pois eu vou levantar o cálice da bênção. Invocarei o nome do Senhor. Diga: em tua memória, Senhor, todos os benefícios do teu sangue venha sobre mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba. Santo, santo. Santo, 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 santo. Te amo, Deus. Santo, santo. Ele está aqui. Recebe o renovo em tua vida. Restauração, a cura, a força. Recebe. Por Cristo Jesus que morreu na cruz. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar, declare. E apesar dessa glória que tem, e tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva
amarra-me, amarra-me a ti, e tu és tremendo. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Vai ter o hino agora. Igreja de pé ainda. Eu queria. Quinta-feira é o único culto da semana. Vai começar uma campanha, escalada de oração. Eu fiz com os pastores, com os bispos, há uns anos atrás, escalada de oração. O que é? Você vai escalando. Um dia tu pode orar 1 minuto, no outro dia tu pode orar 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. A meta é chegar até 1 hora, diz o Senhor. Não ficaram comigo pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Foi que Jesus. Escalada é assim, tu vai escalando. Tem muita coisa para orar. Ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil, pela tua pátria. Ore pela tua família. Ore pelo teu ministério. A escalada é essa, tu vai orando. Vai preenchendo o tempo com orações específicas. Ore pela tua igreja. Quem ama a igreja de Nova Vida de Auma? Você ama? Ora. Coloca a gente no Senhor. Que Deus renove e dê força às pessoas. Muitos estão passando por lutas, dificuldades. Que Deus possa dar graça e misericórdia. Ore, irmãos, pelo teu vizinho. Ore pela tua família. Não pare de orar. A escalada de oração é isso. Outra coisa. Quinta-feira está liberado. Só temos um culto da semana, está liberado. Não precisa vir de terno. Não precisa vir bonitão que nem ele. Pode vir de... Tá, pastor? Eu já tinha falado isso para vocês, só para querer saber. Os obreiros, diáconos, tá? Tudo certo? Hã? Não precisa. Quinta-feira você vem do trabalho. Só queria que mantesse o lanchinho do pessoal. O lanche. Biscoitinho, bolinho, rocambole, Big Bob's. Um bolinho, um cafezinho, né? O pessoal vem direto do trabalho. Pode vir de calça jeans, de blusa. Importante que eles possam estar aqui. O tema do culto de quinta-feira é libertação e pregação. Vai voltar de novo, tá? Falei pela manhã. Eu estou assumindo a parte. Minha esposa vai dar um descanso. Ela está precisando descansar. Ela vai fazer alguns exames. Carece também da escalada de oração, da tua oração, da minha oração. Vai voltar cadê os pastores? Aqui, pastor, de novo, Robson. Pastor, cadê o Abel? Abel tá quietinho. Tu bateu nele, cara, Isabel. Ele tá tão mansinho. A Isabel chega assim: ó, se tu falar muito lá, eu te pego, hein? Pastor Abel, qual o dia que tu pode atender o povo? No sábado e os dias que não tiver culto, eu estou disponível. Inclusive, quero deixar meu número. Na verdade, eu acho que ninguém vai conseguir gravar, mas ou me procura minha esposa Isabel e pega meu número. Pastor Robson. Amém. Quinta-feira é o melhor dia, mas isso não impede de acertarmos ser outros dias, porque às vezes a gente acha que o gabinete é só na igreja. Não, a gente pode ir ali na padaria, tomar um café, trocar uma ideia, tá bom? O número tá no grupo de WhatsApp, mas aqui no... Qual os grupos que você tá? Tô em todos os grupos aqui da igreja. Então é fácil, procura o pastor Robson. Eu também estou voltando, fazendo gabinete. Se você quiser marcar um gabinete comigo, né, marque com o Álvaro. O telefone da igreja é 3283-7705. 3283-7705. Marque, eu tenho o maior prazer. Minha esposa também, se você quiser fazer, é só falar com ela, mas evite, porque ela vai passar um momento de de férias, entre aspas. Então, estamos aí de volta. Quinta-feira é o único culto da semana. Não deixe de vir, igreja. Se esforce. Quinta-feira é o único culto da semana. Venha estar aqui conosco. Cura, libertação, pregação na palavra. Amém? Os irmãos podem passar. Cadê o hino? Peraí. Cadê o hino? Eu vou dar a bênção final.
Coloque a mão sobre o seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai, vamos encostar o hino então, peraí. Vai. Pode colocar a mão no coração de novo. Quem ama o Brasil, sua pátria, liberdade para pregar, cantar. Quem sabe cante, hein? 7 de setembro. Não Ipiranga. Nesse instante, se o penhor desce a igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Isso é muito sério, gente. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor intenso, raios vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se o céu formoso, céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és facilidade do colosso. Se seu futuro espera essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ainda tem a segunda parte. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, torão da América, iluminado o sol do novo mundo. Sobre a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques são mais linda, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaruca seja estrelado. Bendizo nesse novo, nessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergue a justiça tava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Infeliz quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Pastor Robson vai dar a bênção final. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse país, Senhor, pelo Brasil, meu Pai, porque nós cremos, meu Pai, como foi falado nessa noite, foi pregado nessa noite, sim, nenhuma autoridade, meu Pai, o Senhor permitiu isso tudo que está acontecendo, meu Pai, é sua permissão, meu Pai, mas nós queremos te agradecer, meu Pai, nós queremos orar pelos nossos políticos, porque a tua palavra fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades, Jesus. Toma esse Brasil, toma esse Congresso, meu Pai, em tuas mãos, Senhor, nós sabemos, meu Pai, se o Senhor também não mover, meu Pai, não fizer, quem fará por nós, Senhor? Então levanta, meu Pai, homens de caráter, mulheres de caráter, Senhor, que não vão vender o seu valor, meu Pai, que não vão vender sua identidade, a sua imagem, mas que luta, meu Pai, pelo povo brasileiro, Senhor. Então nós te pedimos, nós entregamos, Senhor, o Brasil, essa nação, meu Pai, porque essa nação é tua, meu Pai. A tua palavra fala, Senhor, feliz é a nação cujo Deus o Senhor. Então nós queremos profetizar, meu Pai, sermos uma voz profética, meu Pai, nesse país, que o nosso país é teu, meu Pai, e nós queremos, meu Pai, declarar isso, meu Pai, que seja para a honra e para a glória do teu santo nome, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz que o mundo não pode vos dar.
Cristo vos dá. Tenha uma boa semana. Que Deus abençoe a amada igreja, rica e abundantemente. Amém. Saia cantando.